que vendo o amigo aflito ou numa situação, se coloca como palmeira. Venha refugiar-se debaixo da minha sombra. Eu tenho ido à igreja, eu tenho ouvido uma palavra, eu tenho conhecido um caminho, eu gostaria que você conhecesse também. 12 fontes de águas, né, Marlon? 70 palmeiras. Só não seja palmeirense, por favor, mas seja uma palmeira para ministrar sombra e refrigério em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho, seja uma palmeira sem ser palmeirense. Diga isso para ele. Queridos, é isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer que você seja fonte de água. E Ele quer que você seja fonte de descanso, de sombra e de refrigério. Porque o justo florescerá como a palmeira, mas ele também crescerá como o cedro do Líbano. Quantos querem crescer como o cedro do Líbano? Aleluia! Eu quero crescer como o cedro do Líbano. Nós sabemos que o cedro do Líbano chega a uma altura de 40 metros. E o Senhor quer imprimir no meu coração e no seu coração o princípio do crescimento. Não podemos mais receber Jesus e não crescer. Porque o plano dele é que eu cresça. Que eu seja um bebê, que eu nasça, que eu seja um bebê, passe a adolescência, juventude, mas que eu chegue à estatura de varão perfeito, à estatura de Jesus. Jesus olha para cada um de nós, o Pai olha para cada um de nós e Ele tem uma visão. Ele tem uma visão de crescimento e de maturidade. Ele quer que você seja um homem ou uma mulher maduro, madura, que enfrenta os problemas da vida com maturidade, porque você passou pelos estágios da vida e chegou a um patamar de maturidade. E chegou a um patamar de maturidade semelhante ao de Jesus. Pode parecer uma pretensão utópica, mas é isso que Ele pretende, é isso que Ele deseja quando Ele olha para mim. Ele quer que eu seja igualzinho a Jesus, não menos do que isso. Ele olha para você, minha irmã, e Ele espera que você seja igualzinho a Jesus. Que você tenha os mesmos sonhos de Jesus, a mesma disposição de servir ao Pai, a mesma disposição de renunciar à sua própria vontade pela vontade do Pai. Ele espera que você cresça e que você dê frutos e que você floresça como a palmeira e que você cresça como o cedro do Líbano. É isso que está em Efésios capítulo 4. Ele espera que eu chegue à maturidade, à estatura de varão perfeito. E eu, queridos, estou correndo para lá, eu quero ser como Jesus. Não sei se você tem essa pretensão. Talvez você tenha desejado ser como alguém muito importante que você já conheceu. Mas quando você chegar ao patamar dessa pessoa, queira ser mais. Queira ser como Jesus. Porque é isso que o Senhor espera de você. Que você cresça. E cresça como o cedro do Líbano. Mas rapidamente, o cedro tem algumas características interessantes. Ele chega a 40 metros. Mas nos 3 primeiros anos, depois de lançada a semente, o que se vê para fora da terra é uma plantinha de 5 centímetros. Mais ou menos assim. 5 centímetros. É o que as pessoas conseguem ver por 3 anos. Mas nesses mesmos 3 anos, as raízes estão se aprofundando e nesses 3 anos, as raízes chegam a 1,5 metros. Isso quer dizer que o cedro, para chegar aos 40 metros, nos primeiros anos da sua vida, ele está mais preocupado em crescer para dentro do que crescer para fora. Ele não está preocupado com aquilo que os outros vão ver.
mas ele está preocupado com o que Deus está vendo no seu íntimo, no seu interior. E talvez nessa fase da vida cristã, muitas pessoas se desanimam porque elas não conseguem ver resultados práticos. Pastor, eu me converti e nesses 3 anos eu ainda não vi as coisas que eu gostaria de ver. Meu marido ainda não se converteu, a realidade do trabalho ainda não mudou. Você fica esperando evidências externas. Você fica esperando que as pessoas olhem e vejam grandes mudanças na sua vida. Mas alguma coisa está acontecendo lá dentro. Raízes se aprofundando, as raízes se tornando cada vez mais firmes, mais profundas. E o grande intento de Deus é que você cresça abundantemente, floresça e frutifique. Mas para isso, meu querido, você precisa crescer dentro de você. O Senhor, nesses dias, quer imprimir no seu coração uma paixão sobrenatural pela palavra. Pela palavra de Deus. Deus quer imprimir no teu coração uma paixão desesperada pela célula, pela casa de paz, pela igreja. Como o salmista escreve dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Nossa alegria antigamente estava em outras coisas. Como eu já disse em algumas ocasiões, a minha maior bronca era quando o pastor vinha me visitar quando eu estava ouvindo o jogo do Corinthians à tarde, domingo à tarde, e que eu percebi que ele chegava e eu ficava revoltado por isso, porque minha alegria estava em outra coisa. A minha alegria estava no jogo de futebol. O meu coração estava ali. E qualquer coisa que viesse a interferir na minha paixão, eu ficava revoltado. Mas, queridos, como é interessante, quando a gente tem uma experiência, passa pela cruz e segue a palavra, o que acontece? Ele faz algo de sobrenatural acontecer no teu coração. O teu prazer está na lei do Senhor, está em ir para a casa de Deus, está em ler a Bíblia, está em se ocupar com assuntos do reino, assuntos eternos. E isso não é falsa religiosidade, nem é farisaísmo, não é simplesmente queremos chegar aqui e dizer, como eu sou espiritual. Não, mas quem já passou por isso sabe do que eu estou dizendo. Que o Senhor muda os seus valores. E você começa a perceber que o seu desejo é aprofundar as suas raízes em Deus. Por quê? Porque você vai crescer. Eu queria que o Espírito de Deus passasse pelo menos um cenário de como vai ser a tua vida daqui talvez a uns 2 anos, daqui a uns 3 anos, daqui a uns 5 anos, se hoje você fincar as tuas raízes no reino de Deus, você vai perceber o que diz o Salmo 1: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Repita após mim: tudo quanto fizer prosperará. Mais uma vez: tudo quanto fizer prosperará. Quantos querem chegar nesse patamar onde você coloca a mão, vai prosperar? Porque é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, as folhas não caem, e tudo que ele fizer prosperará. Se ele trabalha na igreja, vai prosperar. Se ele trabalha como empresário, vai prosperar. Se ele edifica uma casa, vai prosperar. Seus filhos vão crescer.
serão viçosos, e eles prosperarão. Porque é uma árvore cujas raízes estão fincadas